In the United States, I'm invited to speak at leadership Nos Estados conventions. Unidos eu tenho sido convidado para pregar e ensinar em convenções de líderes. This year I was in Central America. Nesse ano eu já tenho estado na América Central, I've been in the eu Philippines. tenho estado na I'm Filipinas, going to Africa. eu vou estar na África. And the primary reason I E a go primeira razão porque eu vou is to teach é para pastors, ensinar os to pastores, teach the evangelists ensinar os evangelistas how to be successful, como ter sucesso, how to be successful in como God. ter sucesso em Deus. Amen? Amém? Now, when I talk about success, Quando eu falo a respeito do sucesso, I'm not primarily talking about money, eu não estou dizendo primeiramente dinheiro. because there's more important things than money. Existem coisas mais importantes do que dinheiro. I'm talking first about being successful in Eu your spirit. quero falar primeiramente como ter sucesso no espírito. Be successful spiritually. Ter espírito sucesso. And then to be successful in your mind. Então você poderá ter uma mente com sucesso. And then to be successful in your body. Então o seu corpo, Be successful in your family. então a sua família vai ter sucesso. To be successful in your church. Então a sua igreja vai ser uma igreja de sucesso. So I'm talking about a total success. Nós queremos falar nessa tarde a respeito de um total. Amen? Amém? Amen? Amém? Now, take your Bible and turn Eu with me to gostaria que Genesis. você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo no livro de Gênesis. Everybody turn to Genesis Todos 1. vocês pudessem abrir no livro de Gênesis capítulo 1. Let me speak before you start. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Gênesis capítulo 1, And let's look at verse 3. versículo 3. It's a very interesting verse. É versículo muito interessante. Verse 3 says, And God said, Let there be light, and there was light. E disse Deus, haja luz e houve luz. God said, Let there be. Deus disse, tenha Let there be light. luz. And there was what? E o que aconteceu? There was what? O quê? There was O light. quê? La luz. What am I saying here? O que eu estou dizendo aqui? God is always successful. Deus todas as vidas foi Deus de sucesso. God had a goal. Deus disse para ir, He said, I want light. eu quero luz. And the Bible does not say A Bíblia não diz that no light came. que a luz não veio. The Bible says when God said, Let A there be Bíblia light, diz que quando Deus falou venha a luz ou tenha luz, There aí was light. instantaneamente a luz veio. Now, what can we learn from O this? que nós podemos aprender com isto? God never fails. Deus nunca falhou. Amen? Amém? God never fails. Deus nunca falhou. Whenever God says, Let there be, Quando Deus diz isso aconteça, there always will be. então isso acontece. Because when God sets a goal, Porque quando Deus fala, He achieves that goal. Ele faz com que aquilo aconteça. Now, look in verse 26. Olha o versículo 26. Verse 26 says, And God said, Let us make man in our image, and after our likeness, and let them have dominion. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Now, we've already seen that God never fails. Nós sabemos que Deus nunca falhou. God never fails. Nunca falhou. And we have been created in His image. Olha, nós fomos criados à imagem de Deus. Well, if we've been created in God's Se image, nós fomos criados à imagem de Deus, then you should never fail. nós também não podemos falhar, porque Amém. somos a imagem de Deus. Amém? Amen? Amém? If you have the same image of Se God, você tem a mesma imagem de Deus, and God is a successful God, Deus é Deus de sucesso, then we should be então successful. nós também temos que ser homens de sucesso. Amen. Amém? Now you see, I work with leaders all the time. Olha uma coisa, eu tenho trabalhado sempre com líderes todas as And vezes. I've discovered something Eu very descobri important. uma coisa muito importante. It all depends on how you think. Tudo depende da maneira que nós pensamos. If you think within yourself, oh, I'm no good. Se você começa a pensar em você mesmo, eu não sou bom, If you say, oh, I'll never have a big eu church, nunca vou ter uma igreja grande, then you'll never have it. você nunca vai ter uma igreja But grande. I find that great Mas leaders eu tenho descoberto que os grandes are leaders líderes, who think positive. ele tem que pensar positivo. They're leaders that think victoriously. Ele tem que pensar vitória. They're leaders who know that they have the same image of God. Ele tem que pensar que ele tem a mesma imagem de Deus.
Deus. And so I want to encourage you to think positive. Então eu quero lhe encorajar nessa tarde que vocês pensem positivo. I want to encourage you to think big. Eu quero que vocês pensem em coisas grandes. Why? Por quê? Because you're in the image of God. Porque vocês são a imagem e semelhança de Deus. Amen? I want to tell you a story. Eu quero contar para vocês uma história. I just learned this story a few months ago. Eu aprendi essa história há alguns meses atrás. When my friend Dennis and I were in the Philippines, Quando eu e nosso amigo Danny estava na Filipinas, a pastor told me this story. pastor me contou uma história. He said, oh, for many years I said to Ele- myself, Ele disse para mim, olha, pastor Jace, por muitos anos eu estou dizendo para mim mesmo, oh, I'm just a little eu sou Filipino. pequeno filipino, I'm just a little pastor. eu sou pequeno pastor, I'll always have a little eu church. tenho uma igrejinha muito pequena, He said, I thought I was being humble. eu penso que isso é humildade. And then finally, a man from the Americas sat him down. Então homem dos Estados Unidos sentou junto com ele. He said, quit saying you're a little Eu Filipino. disse para ele, não fale mais que você é pequeno filipino. Quit saying you're a little pastor. Não diga mais que você é pequeno pastor. You've been created in God's image. Não, você é imagem criada de Deus. You've got Jesus in you. Você tem Jesus dentro de você. And this man told me his mind changed. Então esse homem me disse para mim, Jason, a minha mente começou a trocar. He said, that man's right. Esse pastor estava certo, o pastor americano estava certo. I've got Jesus in Eu me. tenho Jesus dentro de mim. I'm in the image of God. Eu sou a imagem de Deus. I can be a great pastor. Eu sou grande pastor. I can have a great ministry. Eu posso ter grande ministério. And he changed his thinking. Ele trocou a sua maneira de pensar. And guess what happened after that? E sabe o que aconteceu depois disso? His little bitty church, Sua igreja pequena Exploded. começou a crescer it grew big. e crescer. And that's not all. E isso não foi somente isso. In 5 years, Em 5 he anos, has started 200 ele churches. estabeleceu 200 igrejas através da Filipina. Amém. Glory. Aleluia. Now the Bible has a great deal to say A Bíblia tem uma coisa maravilhosa para nos dizer. about thinking with the Spirit. A pensar em espírito. We need to dream big. Nós temos que pensar coisas altas. Amém. Amém. God never fails. Deus nunca falhou. And you've got God. Se você tem Deus, So you should never você fail. também nunca vai falhar. Amen. Amém. Somebody says, well, Jason, there's sin in the world. Alguma pessoa pode dizer, Jason, tem pecado no mundo? They Existe say, pecado no mundo? It's true that I had God's image. Sim, nós somos a imagem de Deus, isso é verdade. Oh, but I've got sin in my life. Mas também, às vezes, temos pecado na nossa vida. And so I don't qualify. Então eu não estou qualificado. I don't qualify for the image of Eu não God. estou qualificado para ser a imagem de Deus. Maybe when I get to heaven. Talvez quando eu for lá no céu, chegar no céu, But right now I'm just a quem sinner. sabe, mas agora não, eu ainda sou pecador agora. Well, let's look in the New Testament. Eu gostaria que vocês abrissem no Novo Testamento, Turn with me to Colossians no 3. livro de Colossenses, chapter 3. Colossians chapter 3. Colossenses capítulo 3. Colossians 3 verse 10. Colossenses capítulo 3, versículo 10. I'm believing that you're going to begin to see new things. Eu creio que vocês a partir vão se vestir, vão ver coisas novas. I'm believing that some of you are going to begin to dream big. Eu creio que nessa tarde alguns dos obreiros vão começar a pensar coisas And grandes. some of you that came to this meeting may have been discouraged. Talvez alguns de vocês chegaram aqui essa tarde desencorajados. But my job is to encourage you Mas o meu trabalho é encorajar os pastores, encorajar os obreiros. and to lift your vision, E levantar a sua visão. to see yourself as a Para great que você leader, possa ver você mesmo que você tem grande potencial. because you're so important. Porque você é muito importante. You're important. Você é importante, pastor. You're important. Você é importante. You're Você é important. importante. I want everybody to repeat this Eu out gostaria loud. que todos vocês repetissem comigo nessa tarde. Eu sou Say importante. this after Santos. Fale depois do irmão Santos. I'm important. Eu sou importante. I'm important because of Jesus. Eu sou importante por causa de Jesus. I have a mission to accomplish. Eu tenho uma missão para completar. Eu tenho uma missão para completar. And I can be a great leader Eu vou ser grande líder Eu vou ser grande líder through Jesus Christ. através de Jesus. através de Jesus Cristo. Amen. Amém. Now let's look in Colossians 3 Eu verse gostaria 10. que os irmãos abrissem as Bíblias, Colossenses capítulo 3, Verse versículo 10 10. says this, Diz o and seguinte: you have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. E vos vestiste do novo,
que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amen. Amém. Somebody says, oh, we had the image back in the Old Testament. Olha, alguém pode dizer, nós temos a imagem, quem sabe, no Velho Testamento. Before there was ever sin. Antes de homem não ter pecado. But now we don't have Mas it. agora nós não temos a imagem. Look at what that verse says. Olha, é que diz esse versículo aqui. That verse says you've been given a new man. Esse versículo diz que nós nos vestimos de um novo And that homem. new man is the image E of God. este novo homem significa que somos a imagem de Deus. Amém. Amém. What does this mean? O que significa isto? It means you are to be successful. Isso significa que nós temos que ter uma vida de sucesso. You are to be in dominion. Nós temos que ter esse domínio. Instead of the devil reigning over your life, Talvez não podemos permitir que, sabe, o diabo comece a reinar na nossa vida. you're to reign over the devil. Mas você pode reinar sobre Satanás. Amém. Amém. I know how the devil talks to leaders. Eu sei que o diabo fala às vezes com os líderes. The devil whispers in your ear, E o diabo começa a falar alguma coisa no ouvido dele. you're not a good leader. Você não é um bom líder. You're not going to have a good church. Você não vai ter uma boa igreja. Nobody likes Não, you. nenhum crente gosta de você. Todos os membros te odeiam. You don't even have enough Você education. não tem grande estudo. What do you think you can do for O que God? você pode fazer para Deus? And you know that thing will discourage you. Sabe o que acontece isso quando o diabo começa a desencorajá-los? If you listen to that, Se você ouve isto, it just takes the energy out of então you. você vai perder as suas energias espiritual, vai sair de você. But you need to turn to the devil Mas você tem que virar para Satanás e dizer, and Satanás, say, listen to me, devil. olha para mim, diabo. I have the image of God. Eu tenho a imagem de Deus. Jesus is in me. Jesus está dentro de mim. And I'm going to be a great leader Eu serei um grande líder. because of Jesus. Porque Jesus, Now go. eu te expulso, saia. Go, devil. Vai, diabo. Go, devil. Vai, diabo. And he'll leave you alone. What you said? He'll leave you alone. Então o diabo vai te deixar e vai embora. Amen. Amém? Take your Bible and turn with me Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia to Ephesians chapter 4. para o livro de Efésio, Ephesians chapter 4. Filipenses, não Efésio, Filipenses, capítulo Ephesians 4, capítulo 4, Ephesians chapter 4. capítulo 4. And let's look at verse 23 and Vamos ver o que 24. diz o versículo 22, 23, 24, 22, 23, 24. 23 and 24. 23 e 24. Everybody look at your Bible. Todos vocês olhem na Bíblia, por favor. Verse 23 says this. O versículo 23 diz o seguinte: And be renewed in the spirit of your mind. diz o seguinte, eu penso, irmão, que eu me equivoquei, é que Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. And be renewed in the spirit of your mind. Verse 23. Versículo 23, e vós renoveis no espírito do vosso sentido. Let's read it again. Vamos ler novamente. And be renewed in the spirit of your mind. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. God says that our minds have to change. Deus diz que a nossa mente tem que ser trocada. Now listen close. Olha-me com muita atenção. God has already given you a new image. Deus, todas as vezes, toda a vida, tem nos dado uma nova imagem. The problem is not your nature. O problema não é a nossa natureza. Your nature is already A successful. sua natureza é de sucesso. Jesus already did that. Porque Jesus nos fez natureza de sucesso. You've got all the power of God. Nós temos todo o poder de Deus. You've got all the power of the Spirit. Nós temos todo o poder do Espírito. It's in your nature. Está na nossa natureza. But the problem Mas o problema é is in your mind. a tua mente. You need to change your Você tem que mind. trocar a sua mente. Instead of thinking like this. Então você tem que começar a pensar como assim. Oh, I'm no good. Olha, não, se você pensa assim, não sou bom. Well, I guess my church won't grow very Olha, a big. minha igreja não vai crescer nunca. I guess I'll never have much money. Eu nunca tenho muito dinheiro. Change your thinking. Troque a sua maneira de pensar. Be renewed in your Mas mind. renove
renove a tua mente. Sometimes I stand in my room like this, Algumas vezes eu fico no meu escritório lá and I just speak out e loud. eu começo a falar alto. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus. that my ministry is in Obrigado pelo demand. meu ministério para falar aos homens. Thank you, my ministry is going to be big. Obrigado, meu ministério vai ser grande. Thank you, we're going to reach many Obrigado, people. Jesus, que meu ministério eu vou alcançar muitos milhões de thank you, Jesus, I pessoas. got the power of God. Obrigado, Jesus, porque eu tenho o poder de Deus. Oh, thank you, I got plenty of money. Obrigado, Jesus, porque eu tenho muito dinheiro. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. I worship you, Jesus. Oh, comece então a adorar a Deus. I'm Adorar successful in Jesus. God. Eu sou um homem de I'm sucesso. successful in God. Eu só tenho sucesso em Deus. Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. You need to do that. Você tem que fazer isso também. That changes your mind. Então você troca a tua mente. You know, you need to think big. Você tem que pensar grande, You need alto. to reach for the stars. Você tem que ser alto, maior do que as estrelas. Do you remember Abraham? Você conheceu Abraão? He Lembra thought Abraão? real small. Abraão pensava pensamento muito baixo. He said, I can't have any children. E Abraão pensava, eu não posso ter criança. God put his arm around Então Abraham. Deus colocou suas mãos sobre Abraão. He said, come here, Vem Abraham. cá, Abraão. What do you see up there? Então disse para Abraão, o que você está vendo ali, Abraão? Abraham said, well, I see Eu estou stars. vendo as estrelas. I see a lot of stars. Eu estou vendo muitas estrelas, Deus. God said, so Então shall Deus your disse para seed ele, be. assim será a sua descendência. Amém. Amém. What was he saying to Abraham? O que Deus falou com Abraão? He said, reach for the stars. E você vai ser mais do que as He estrelas. said, open up your mind. Abre tua mente, Think big. pensa grande, pensa big for alto, me. pensa alto para mim. Amen. Amém. Well, Abraham didn't get it the first time. Abraão, quem sabe na primeira vez não fez isso. He didn't change his thinking. Ele não trocou sua mente. So God put his arm around Então Abraham. Deus pôs as suas mãos sobre Abraão. He said, come here, Vem Abraham. cá, Abraão. Let's go down by the sea. Vamos lá para a beira do mar. He took him down by the ocean. Então Deus levou ele lá para a praia. He said, what do you see? Está vendo essas areias aqui? Abraham said, I see Eu sand. estou vendo areia. He said, I see a lot of Eu estou sand. vendo muita areia. God said, so shall thy Olha, assim seed be. será a sua semente. What was he saying? O que ele disse? He was saying, think big. Pensa grande, pensa alto. He said, open your mind. Abre tua mente. Think bigger. Pensa alto. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Now, I want to give you 4 principles. Eu quero dar para vocês 4 You princípios. write these principles Vocês down. vão, por favor, escreva esses princípios num pedaço de papel. These are 4 Há principles for 4 princípios successful aqui para leadership. vocês terem sucesso. 4 principles for successful leadership. 4 princípios ou 4 pontos para que tenhamos sucesso na vida de liderança, na vida ministerial. Number 1. Número 1. Let me say it first. Number 1. God's nature is a success nature. A natureza de Deus é uma natureza de sucesso. Go ahead and repeat it. A natureza de Deus é uma natureza de sucesso. The first thing you got to know, A primeira coisa que vocês têm que saber, if you want to be successful, se você quer ter uma vida de sucesso, is that our God tem que ser is a successful e God. pensar que o nosso Deus é um Deus de sucesso. Amen? Amém? God never fails. Deus nunca falhou, He's never made a mistake. Ele nunca fez uma coisa errada, He's always been victorious Ele sempre foi um Deus de vitória, from the beginning desde o princípio to the end. até o fim. God is a God of success. Deus é um Deus de sucesso. That's the first thing you got to Essa é a know. primeira chave. The second principle. O segundo princípio é, I'll say it in English first. eu vou falar em inglês Then primeiro you listen to Brother e depois Santos. você ouça os santos. God's nature is in you. A natureza de Deus está em vocês. Amém? Glória a Deus. Number 2, God's nature is in you. A natureza de Deus está em vocês. Quer dizer, está em mim. Now, do you understand what that means? Estão entendendo o que significa isto? Think about it. Pensa pouquinho. If God is successful, Se Deus é sucesso, that's His nature, é a natureza dele, and He lives in you, ele vive em você. what does that O mean? que vai acontecer? O que significa isso? What does that O mean? que vai acontecer? That means you E você can be like God. pode ser igual a Deus. Because it's not you, Não é você, it's Jesus in mas é you. Jesus dentro de It's vocês. Jesus in you. É Jesus dentro It's de Jesus você. in you. É Jesus dentro de vocês. Glory to God. Aleluia, glória a Deus. I'm not talking about being arrogant.
Eu não quero dizer, não estou ensinando você a ser arrogante. I'm not talking about being proud, Eu não quero que vocês sejam exaltados, não é para ensinar a ser exaltado. but I'm talking about being a man of God. Mas eu estou ensinando como ser um homem de Deus. Being the man that God made you. Ser um homem de Deus como Deus quer, à medida que Deus quer que vocês He sejam. didn't call you in the ministry to fail. Deus não nos chamou para o ministério para que nós fracassemos em nosso ministério. He didn't call you in the ministry to always be discouraged. Deus nunca colocou, nunca nos chamou para que nós fôssemos um ministro descorajado. He called you to be just like Jesus. Deus nos chamou para que nós fôssemos igual a Jesus. Amen. Amém. So number one, Número 1, God's nature is a success a nature. natureza de Deus é a natureza de sucesso. Number two, Número 2, God's nature is in you. a natureza de Deus está em vocês. Now the third principle, O terceiro princípio, and this is probably the most difficult, talvez seja esse dos mais difíceis princípios, because a lot of people question this. porque muitas pessoas fazem essas perguntas They hear me teach, e quero ver como eu prego, como ensina. and they say, I don't know about that. Eu não sei a respeito disso. They say, I got to see that in the Bible, Eu quero ver isso na Bíblia. because it sounds a little different. Está me soando uma coisa diferente. But you write it down, Escreva agora embaixo and no then we'll papel look in the Bible. e depois vai ver dentro da The Bíblia. third principle, O terceiro princípio, God wants you to be successful. Deus quer que nós tenhamos uma vida de sucesso. God wants you to be successful. Deus quer que tenhamos sucesso, uma vida de sucesso. Everybody write that down. Vocês escreveram isso embaixo, um pedaço de papel? And you underline you. Você está Underline you. na linha número 1. God wants you. Deus quer você, You. você, You. você, You. você. Repeat this after me. Repita comigo isso, por favor. Follow Brother Santos. Siga o Pastor Santos. God wants me. Deus quer a mim. God wants me Deus quer a mim to be successful. ser uma pessoa de sucesso. I believe Eu creio, I can eu posso be successful. ser uma pessoa de sucesso. Amen. Amém. Now, let's examine this from the Bible. Vamos examinar então agora dentro da Bíblia. Because I find that some people don't believe this. Eu tenho encontrado muitas pessoas que não creem. There's some Christians that think you should always be so humble that you're defeated. Eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem, eu sou cristão, eu tenho que ser bem humilde, tenho que sempre ser They derrotado. say, oh, if I'm going to be a real Christian, I guess I have to be poor. Para mim ser crente tem que ser muito pobre. They say, if I'm going to be a good Christian, I've got to always look like I'm sad. Para mim ser um crente, eu tenho que ser toda a vida uma pessoa bem... Let's see what the Bible says. Sabe o que a Bíblia diz? Turn with me to Joshua 1. Olha juntamente comigo no livro de Joshua chapter 1. Josué, capítulo 1. Joshua 1, verse 8. Josué, capítulo 1. Chapter 1, verse 8. Josué, capítulo 1, versículo 28. And write that in your notes. Anote isso nas suas notas. I'm going to give you some verses for the third principle. Chapter 1, Chapter 1, verse 8. versículo 8. I'm going to give you some verses Eu quero dar para vocês alguns versículos for that third principle. para o terceiro princípio. I just told you that God wants you to be successful. Eu já falei para vocês que Deus quer que vocês sejam uma vida de sucesso. But Tenha don't take sucesso. my word for it. Não pega a minha palavra, Let's see it in the mas Bible. olha o que está dentro da Bíblia. Joshua 1, verse 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. I'll read it in English. Chapter 1, Capítulo 1, verse 8. versículo 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Do you believe that? Amém? Vocês creem nisso? Do you believe that? Creem nisto? Amen. Amém.
What a tremendous promise. Que tremenda promessa. And guess who this promise was given to? Essa promessa foi dada para vocês. A leader named Joshua. Para líder chamado Josué. You see, Joshua was getting ready to Você take sabe- Moses' place. Josué foi líder que foi chamado para ocupar o lugar de Moisés. It was a great job, Era trabalho grande. and he was afraid. Ele estava com medo. He said, "Oh, I can never be like Eu não posso Moses." fazer como Moisés fazia. And God said to him, Mas Deus falou para ele: "I'm going to make you prosperous. ó, eu vou te fazer I'm prosperar. going to give you success Eu vou te dar sucesso. if you'll do something. Mas se você faça alguma coisa, If you'll do something, se você faça alguma coisa, stay in my word. fique com a minha palavra. Believe my word." Creia na minha Believe my palavra. word. Creia na minha palavra. Now, look in your Bible. Olha para sua Bíblia. Look in that verse. Olha nesse versículo. It says, "Then you will make your way." Se você fazer o seu caminho, It says, "Then you will make your way." se você fazer o seu caminho, You'll make your way prosperous, então agora você colocando a tua palavra na sua boca será próspero. and you will make your way O successful. seu caminho será de sucesso. Now, that's what the Bible says. Isso que diz a Bíblia. That's not what man says. Não é homem que diz. That's what the Bible É a Bíblia que says. diz. So I'm saying to you, Eu quero falar para vocês, before you can ever have a successful ministry, talvez quem sabe, alguém nunca tenha ministério de sucesso. you must believe that it's God's Agora, will. creia na palavra de Deus. If you're always wondering, Se você está You're às vezes doubting. com a mente you're doubting. com dúvida, You're saying, "Well, I'm not sure. e talvez você não está seguro, Maybe I'm not supposed to be successful. talvez você diga, eu não fui chamado para ter vida de Maybe I'm just sucesso. always supposed to be little." Eu fui chamado para ser pequenito, You'll never have pequeno. it. You'll never have it. Então você nunca vai ser. So the first thing you got to A do única coisa que você tem que fazer is believe that é God crer wants que you. Deus quer você. He wants you to be successful. Deus quer que você tenha uma vida de sucesso. Amém. Amém. Now turn with me to Psalm 1. Vamos olhar agora no livro de Salmo primeiro. Psalm chapter 1. Salmo primeiro. And I want to show you another verse Eu quero lhe mostrar outro versículo that talks about you being successful. que fala a respeito de termos sucesso. I'll read it in English, Eu vou ler em inglês and then you listen to Brother e Santos Santos. vai ler em português. Psalm 1 verse 2. Versículo 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Read that verse. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Does that sound familiar? Isso está familiar com vocês? It's the same key that Joshua was É a given. mesma chave que Josué deu. He Que said- Deus deu a Josué. He said, "Stay in my word." E fica na minha palavra. And if you do, E se você fazer isso, something amazing will alguma happen. coisa importante vai acontecer. Look at verse 3. Olha o versículo 3. And he Versículo shall 3. be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Amen. Amém. Amen. Aleluia. So the Bible is very clear. A Bíblia é muito clara. God's people Ao povo de Deus are to be successful. tem que ter sucesso, tem que ser de Not the sucesso. devil's crowd. Não por causa The money doesn't belong to the devil. o dinheiro não pertence a Satanás. The land doesn't belong to A the devil. terra não pertence a Satanás. My Bible says God owns all the A world. Bíblia minha diz que a tudo pertence a Deus. My Bible says it belongs to God. A Bíblia diz que pertence a Deus. And if I'm in his family, Se você, if I'm in God's family, se eu pertenço à família de Deus, then it belongs to me. pertence a mim, Because I'm an heir of God porque eu sou homem de Deus. and a joint heir with Christ Jesus. Eu estou juntamente com Deus. Amém. Amém. Aleluia. You will never be more than you think you'll be. Você nunca vai ser além daquilo que você pensa que você pode ser. You'll never be more than you think you'll be. Você nunca vai além do que você pensa. And God thinks a great deal about you. Deus está pensando muito
a respeito de você. Somebody said, oh, it's hard to have faith in God. Olha, alguma pessoa disse, é muito difícil ter fé em Oh, Deus. it's so hard to have faith in God. É muito difícil ter fé em Deus. Have you ever thought of this? Já pensou isso? Algumas vezes, quem sabe? It's hard for God to have faith in us. E também pode ser que tenha difícil Deus ter fé na gente. Amen. He knows all of our sins. Ele conhece todos os nossos pecados. He knows all of our Ele shortcomings. conhece todas as nossas But dificuldades. He loves us anyway. Mas Ele ama-nos. And He says, you're my child. Você é uma criança, You're my son. meu filho, You're my leader. meu líder, You're my pastor. meu pastor. And I want you to be successful. Eu quero que você tenha I want the sucesso. church to get big. Eu quero que a igreja fique I want grande. many people to come into my kingdom. Eu quero que muitas pessoas venham para o I meu want to give you the reino. money that you need. Eu quero dar o dinheiro que você I precisa. want you to prosper. Eu quero que você prospere. So when people look at you, Quando o povo olhar para você, they say that must be like God. esse é igual a Deus. That's just like God. Esse é igual a That's Deus. the image of God. Essa é a imagem de That's Deus. the image of Essa é a God. imagem de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Praise the Lord. Alabashubikalabahayas. Aleluia. Glory to God. Amen. Thank What you, I'm Jesus. teaching you is so Eu quero powerful. dizer para vocês, e estou pregando nessa tarde, ensinando nessa tarde, tem muito poder. It's simple, but it's É powerful. simples, porém poderoso. You don't have to go to school. Você não precisa, quem sabe, uma escola. I've been to many years of school, Eu fui muitos anos para escolas. and Para I never escola. learned anything as important Eu as this. aprendi muitas coisas importantes aqui dentro da I palavra. could take my degrees, Eu posso pegar, quem sabe, o meu I bacharelato could throw them in the e, quem fireplace sabe, o meu diploma e jogar na caixa de lixo. because they haven't benefited me at all Ele não traz benefício para mim. compared to God's word. Se eu fazer uma comparação com a palavra de Deus, This is what makes me isso successful. me faz sucesso. This is what makes me a Isso me winner. faz sucesso. This is what does it. Isso é que Deus quer. God's word A palavra de Deus in my na mind minha mente is the key. é a chave. Amen? Amém. Now the fourth principle. O quarto princípio, I've given you three already. eu dei 3 princípios para vocês. We said number one, God's nature is a O success primeiro nature. sucesso que eu já falei God's nature is a success nature. Deus, a natureza de Deus é a natureza de sucesso. And number two, we said God's nature is in you. A número 2, a natureza de Deus em você. And number three, we said God wants you to be successful. Número 3 foi, Deus quer que tenhamos sucesso. And I proved that from the Word. Eu provei isso dentro da Bíblia. Now the fourth key, A quarta chave, put a star by this eu one. gostaria que você colocasse This is asterisco, very important porque é muito importante. because if you don't have number 4, Se você não tiver número 4, it won't do you any good. você não vai talvez fazer coisa boa. You could hear my message Você today, pode ter ouvido a minha mensagem nesta but tarde. if you don't do number 4, Você não fazer número 4, it won't make a difference. não vai fazer nenhuma diferença em The você. fourth principle is O this. quarto princípio é isto. Develop a success image of yourself. Para desenvolver o crescimento da nossa imagem dentro de nós. Develop a success image of yourself. Desenvolver a nossa imagem dentro de nós. Everybody write that down. Escreva isso. I'll explain it. Eu quero agora explicar. Develop a success image of yourself. Desenvolver uma mente de sucesso dentro de você. How do you see yourself? Como você vê você mesmo? How do you see yourself? Como você vê você? Do you think you're a winner? Talvez um ganhador Or do you think you're a loser? ou um perdedor. Do you think you're always going to be poor? Talvez você pobre, Do you think your church will always be little? a sua igreja vai ser pequena. How do you see Ou yourself? como você vê você mesmo? In your mind. Na sua mente. That's the key. Essa é a chave. You see, God's already done His part. Deus sempre faz a sua parte. He's given you that God nature. Ele nos deu a natureza de Deus para nós. Through Jesus, Através de Jesus. it's in you. Está em você. But you got to bring it up. Mas você tem que colocar para fora. Bring it up in your mind. Colocar para fora da sua boca. And develop a success E image. desenvolver uma imagem de sucesso. See yourself different. Ver você mesmo diferente. That'll make all the difference. Isso aí então vai encontrar toda a diferença. That's the key Esta é a chave. to having the success of God Para que tenhamos o sucesso de Deus. work for you. Que trabalhe para nós. To bring it out and work for you. Para que traga mais trabalho para nós. Put your De hands right sucesso. here. Put your Põe hands as right. suas mãos. Todos vocês põem as mãos Put aqui. your hands right here. Põe as suas mãos aqui. Put your hands right there.
Now, just like a lady becomes pregnant, Olha, faça de conta, quem sabe, como se fosse uma moça, uma senhora que tivesse gestante, grávida. you're pregnant with God. Nós estamos gestante, engravidado de Deus. You've got God in you. Nós temos Deus dentro de nós. You're Amém! pregnant with Nós temos Deus dentro de nós. But a very important thing, Uma coisa muito importante, there comes a time with a lady quando chega o tempo da mulher ter a luz, that baby has to come out. que a criança tem que nascer, The baby has to be delivered. então a criança tem que sair. And you have God in you. Você tem Deus dentro de você. You're pregnant with God. Você está gestante, grávida de Deus. But you have to bring it out. Mas você então tem que colocar para You have fora. to bring it out. Tem que colocar para fora. You got to bring it out. Para fora. You got to bring it Para out. fora. Amen. Amém. Amen. Amém. Now, I was told that I have until 4 o'clock. Me falaram que eu tivesse até 4 horas. And I'd like to stop for just a few Eu minutes. gostaria de parar por pouquinho And we'll take a little break. e vamos, quem sabe, de 5 minutos, 5 minutes, Just about 5 minutes. 5 minutos And then we'll start part 2. e vamos então começar a parte 2. And I want to tell you how to bring it out. Eu vou então agora ensinar vocês como colocar Deus How to bring para that image fora. out. Como vamos colocar a imagem de Deus que está dentro de nós para fora. Amen. Amém? Amen. Let's close Amém? with prayer. Vamos orar então. Father, Deus, I thank you for these men. muito obrigado por esses pastores, esses homens, I thank you for this service. por esse serviço. Second session together Essa é a nossa segunda parte juntos. on the being successful in the ministry. Para que possamos descobrir como vocês têm um ministério de Take your sucesso. Bible and turn with me to 2 Eu gostaria que Corinthians. vocês abrissem a sua Bíblia agora comigo, 2 Coríntios, capítulo 2 Corinthians chapter 10. 10. And we want to talk about how to bring forth the image of God. Eu quero lhe ensinar agora nessa parte como nós podemos colocar a imagem de Deus para fora da gente. In the last session, I gave you Na 4 primeira principles. sessão eu dei 4 princípios. I said, number 1, God's nature is a success nature. O número 1 foi a natureza de Deus, a natureza de sucesso. Number 2, I said, God's nature is in you. A número 2 foi a natureza de Deus está em vocês. And number 3, God wants you to be successful. Número 3 foi Deus quer que nós tenhamos And sucesso. number 4, I said, put a star by it. Número 4, eu pedi que vocês colocassem asterisco abaixo. You must develop a success image Você of tem yourself. que desenvolver a imagem de Deus dentro de você. Now, let's look in chapter 10. Agora vamos olhar capítulo 10. And I'll read verses 3, 4, and 5. Ler versículo 3, 4 e 5. 2 Corinthians 10, verse 3. 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A Amém. obediência de Cristo. Now this tells us the key I'm talking about. Isso fala conosco a respeito da chave que nós estamos falando. Your mind is extremely important. A nossa mente é extremamente importante. God's already done it in your spirit, Deus sempre faz isso no nosso espírito, but you've got to bring it up in your mind. mas nós temos que levar isso para nossa mente. You got to start seeing yourself successful. Você tem que começar a pensar que você é uma pessoa de sucesso. You got to start seeing yourself victorious. Você tem que começar a pensar e ver que você tem vitória, é um You homem got de vitória. to see yourself anointed. Tem que olhar você ungido
See yourself being used greatly by God. Tem que ver você sendo usado grandemente por Deus. I once heard a story about Billy Eu Graham. quero contar uma história a respeito de Billy Graham. And before Billy Graham ever had great crusades, Antes de Billy Graham fazer grandes cruzadas, he went into the woods ele foi para lugar and he stood up on an old stump e começou a estudar a palavra de Deus and he preached to the e trees. começou a pregar naquele lugar a palavra para as árvores. Nobody was there, Nenhuma pessoa estava ali. but he was preaching to the Ele trees. pregava para as árvores. What was he doing? O que ele fazia? He was seeing it. Ele estava vendo. He pictured the trees. Ele via aquelas árvores como Like se fosse thousands multidão. of people. Multidões de milhas e milhas e milhas e milhas de He pessoas. saw it in his mind. Ele pensava na mente And dele. because he saw it in his Ele via mind, na sua mente, ainda que pregasse para as árvores, It happened. aconteceu isso. amen? Amém? Whatever you see Tudo aquilo que você vê in your mind na sua mente is what you're going to have. é aquilo que vai acontecer, aquilo que você vai I'll say it ter. again. Eu quero dizer novamente, Whatever you see in your mind tudo aquilo que você vê na sua is mente what you're going to have. é aquilo que você vai ter. Amen? Amém? God says be renewed in your mind. Deus fala que nós temos que ter uma mente renovada. Now what we just read E nós temos aqui, says you got to cast down certain thoughts se você lançar baixo, and you got to lift up other thoughts. então você levantar baixo os seus pensamentos, For instance, você vai pensar baixo. Se você levantar os seus pensamentos, então você vai alcançar coisas altas. one thought would come to you like this. Pensamento pode vir para você como assim: Oh, nobody likes you. ó, nenhuma pessoa gosta de você. Your church is probably going to have a split. Olha, a sua igreja está muito ruim. This is a real hard church. A sua igreja é uma igreja muito difícil. And you start hearing that, Então você começa a ouvir essas coisas que and your vêm. mind starts forming Então a pictures. tua mente começa a criar imagens. You seeing your wife out on the streets with suitcases. Então você vê a sua esposa na rua mesmo com umas sacolas. And in your mind you're crying. E às vezes você vai assim e começa a chorar. Don't do that. Não faça isso! Don't do that. Não faça isso! What should you do? O que você tem que fazer? Cast it down. Abaixe. Cast that thought down. Põe esses pensamentos baixo. Look in verse 5. Olha o versículo 5. It says, casting down imaginations Ponha para baixo toda imaginação. and every high thing that exalts itself against God, E todas as coisas que se levantam muito alto contra Deus. and bring your thoughts captive Então ponha os seus pensamentos to the obedience of na Jesus Christ. obediência de Jesus Cristo. Amen. Amém? Amen. Amém? The pastor that I told you about O pastor que eu falei a respeito, in the Philippines, na Filipina, he started seeing himself ele successful. começou a ver ele com muito sucesso. He started seeing himself in Christ. Ele começou a ver ele em Cristo. In his mind, he saw 200 churches Na sua mente ele começou a ver 200 igrejas. before there was ever one. Mas antes não tinha uma. Before there was ever one, Mas antes era uma só. he saw 200. Mas ele viu 200, ele viu And 200 na because he mente. saw 200, Mas porque ele começou a ver 200, just like that woman, ele começou a fazer como se fosse uma mulher. he birthed it. Então que nasceu, que colocou a criança para He fora. birthed it into reality. Então ele passou a ser uma realidade. You need to get pregnant with God ideas. Você precisa de estar gestante com as ideias de Deus. You need to get pregnant with God dreams. Você precisa de estar gestantes com os pensamentos de Deus, com os sonhos de Deus. The visions and the dreams of God. A visão e os sonhos de Deus. And then birth them. Vai nascer, Bring them forth. vai nascer, Birth them into reality. vai ser realidade. Amen. Amém? I remember in my own life, Eu lembro na minha vida, na minha mesma vida, I did not have a big car. eu não tinha um carro grande. And I needed a big car Eu precisava um grande carro. because I would go to many meetings. Porque eu viajava muito para muitas igrejas, muitos lugares. And I'd have to take a sound system. E eu tinha que carregar meu sistema de som I had a lot of equipment. e muitos equipamentos. I couldn't carry it all, Eu não poderia fazer isso So com um I had to carro have a big pequeno. car. Só se eu tivesse um carro muito grande. but I didn't have a car. Mas eu não tinha um carro. So what did I do? O que tinha que fazer? Did I cry? Eu chorar? E eu chorar? Oh, I don't have a car. Eu não tenho I'll carro. never have a car. Eu nunca vou ter um carro. No. Não. I cast it down. Então lancei isso baixo. I said, devil, Diabo, I'm not going to listen to you. eu não vou te ouvir.
You're trying to tell me in my Você mind quer me dizer para minha mente I can't have a car. que eu não posso ter um carro? I'm not going to listen to you, Mas eu devil. não te vou ouvir, I Satanás. cast you Eu te down. lanço para baixo. And I choose to have a God idea. Então eu escolhi a ideia de Deus. I choose to see what God would have for Eu me. então comecei a escolher o que Deus tem para mim. And so I saw in my mind, Eu vi na minha mente, by the Spirit of God, através do Espírito de a Deus, big car. grande carro. I saw myself driving the car. Então eu via na minha mente eu dirigindo um carro. I saw myself going around the Eu city. via na minha mente eu I dirigindo was um waving carro. everybody E às vezes fazia assim para os outros, isso na minha in mente. my mind, Na minha mente. driving my Eu car. dirigindo meu carro. But I had no car. Eu não tinha carro. But that was the first step. Mas isso foi o primeiro degrau. I was bringing my thoughts captive Então eu tirei os meus pensamentos de cativo to what God would have for me. e coloquei aquilo que Deus tinha para mim. Amen. Amém? Whatever you can see, Olha, tudo aquilo que você vê, you can have. você vai ter. Whatever you see, Tudo aquilo que você vê, you can have. você vai ter. That's faith. Isso é fé. That's faith. Isso é fé. You see, God wants you to have more than salvation faith. Deus quer que nós tenhamos coisas muito maiores do que a salvação. God wants you to have creation faith. Deus quer que nós tenhamos uma criação de fé. He wants you to create great things for Him. Deus quer que nós criamos grandes coisas para Ele. Jesus called it bearing much fruit. Deus quer que nós produzimos muito e muito e muito frutos. And that is creative power. E esses frutos criarão poder. Amen. Amém. God wants you to create a big church. Deus quer que nós criemos uma grande igreja. God wants you to create a Bible school. Deus quer que nós criemos escolas God may bíblicas. want you to create a big crusade. Deus quer, quem sabe, que vocês façam grandes You need to cruzadas. open your mind. Você tem que abrir sua mente. Think big. Pensar grande, alto. I want you to repeat this after Eu Brother gosto que Samson. vocês repetissem isso comigo, junto com o irmão Santos. My mind A minha mente belongs to God. pertence a Deus. My mind A minha mente can be filled with God ideas. vai ser completamente cheia das ideias de Deus. What I see in my mind, O que eu vejo na minha mente, I can have. eu vou ter. If I'll see it, Se eu estou vendo and if I'll believe it, e eu creio, I can have it. eu vou ter. For Jesus. Para Jesus. For Jesus. Para Jesus. Amen. Amém. That's the key. Essa é a chave. That's the secret. Esse é um segredo. That's the secret É um segredo. of the kingdom of God. É um segredo do reino de Deus. Now, the danger in this Uma coisa muito perigosa é is that it works both ways. quando você trabalha para os dois caminhos. It works good Ou trabalha para o bem and it works bad. e trabalha para o mal. Let's think about the criminal. Vamos pensar a respeito de um criminal, um criminoso. How does a person become a criminal? Como uma pessoa pode se tornar criminoso? He's not born a criminal. Ele não nasceu criminoso. He's born just like you. Ele nasceu como você, como eu. He's born a little baby. Ele nasceu como uma criancinha. But somewhere in his life, Mas alguma coisa na vida dele, he starts seeing certain ele things começou a ver alguma coisa in his mind. na sua mente. He begins to picture himself. Ele começa então a fazer uma fotografia, quer dizer, criar a imagem dele mesmo. He sees himself with a gun. Ele vê às vezes ele com um revólver. Before he ever owns a gun, Antes dele, talvez ele nunca tenha usado um revólver. he's seen it in his Mas ele mind. vê na mente dele ele com um revólver. Before he ever steals anything, Antes de roubar qualquer coisa, he sees it in his ele vê na mind. mente dele And what happens? o que vai acontecer. It comes to pass. E vai acontecer. So it works good, Isso pode trabalhar para o bem but it also works e evil. também pode trabalhar para o Let's mal. consider adultery. Vamos considerar o adultério. Before somebody ever commits adultery, Antes de uma pessoa cometer qualquer tipo de adultério, they see it in their mind. ele cria na mente dele And whatever you see in your mind, aquilo que você vê na sua mente, whatever you imagine, aquilo que você vai imaginando is what's going to que happen. vai acontecer. That's the truth of the Isso kingdom. é verdade. That's why the Bible É says, que a Bíblia diz. bring your thoughts captive. Então a Bíblia diz que nós temos que cativar os pensamentos que não são de Deus. Captivate them for Jesus. Cativar.
Amém? 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 I am teaching you a great secret. Eu estou vos ensinando nessa tarde um grande segredo And if you'll use it, para vocês usarem. nothing shall be impossible. Agora, se vocês usarem esses Nothing shall be segredos impossible. que eu estou lhes ensinando, nada será impossível para vocês. Amém? Amém? Now, turn with me to chapter 5. Torne a Bíblia no capítulo 5. 2 Corinthians 5. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Corinthians chapter 5. 2 Coríntios capítulo 5. I'm going to read to you a very familiar verse. Eu vou ler para vocês um versículo muito familiar. Let's look at verse 17. Olha o versículo 17. It says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Assim que se alguém está inscrito, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amen? Amém? Now, how many of you have heard that verse before? Quantos de vocês já têm ouvido esse versículo antes? Everybody. Todas as pessoas. But how many Mas- of you can tell me the verse above it? Qual de vocês poderia me ter explicação a respeito desse versículo? Let's look at verse 16. Vamos olhar então o versículo 16. Now we're going to take this one very slowly Vamos ler bem devagarzinho. because it's very important. É muito importante. Verse 16 says this, Versículo 16 diz o seguinte: wherefore henceforth know we no man after the flesh. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Read verse 16. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Amen. Amém? Now what is this verse saying? O que esse versículo está dizendo? It's saying that you can think of yourself two ways. Isso está dizendo que nós podemos pensar de duas maneiras. You can think of yourself according to the flesh, Você pode pensar segundo a carne, or you can think of yourself according to the Spirit. ou você pode pensar segundo o Espírito. You can do the same thing with Você Jesus. pode fazer a mesma coisa com Jesus. You can think of Jesus in the flesh, Você pode pensar Jesus na carne, or you can think of Jesus in the ou Spirit. você pode pensar Jesus no Espírito. You know, there's some people that think Jesus is still on a cross. Alguma pessoa pensa que Jesus está na cruz. They say Jesus is still on a cross. Jesus está na cruz. They have a crucifix and they have Jesus hanging on a Então cross. ele faz crucifixo de Jesus na cruz. But that verse says we don't think of Jesus that way Mas anymore. esse versículo diz para nós que nós não podemos pensar Jesus It dessa says we maneira don't know nunca Jesus that mais. way anymore. Nós não pensamos mais de Jesus dessa forma. We know the resurrected Jesus. Nós cremos e sabemos da ressurreição de Cristo. We know the resurrected Jesus. Nós sabemos e conhecemos a ressurreição de Cristo. Amen. Amém? Now, how do you think about yourself? Como você pensa a respeito de você mesmo? You say, well, I came from a poor family. Você pode dizer, olha, eu vim de uma família pobre. You say, I didn't have much education. Eu não tenho muito estudo. I've always been poor. I guess I'll always be poor. Minha família foi pobre, eu talvez, quem sabe, você toda a vida pobre. I'm just a little pastor. Eu sou um pequeno pastor. That is the flesh. Isso é carne. That's the flesh. Isso é carne. Don't think of yourself that Não way. pense dessa maneira. You say, well, how should I think of myself? Como eu vou pensar a respeito de mim? You should think of yourself according to the Spirit. Você tem que pensar a respeito de você segundo o Espírito. Amen. Amém? Instead of a poor family, you have the riches of God. Ainda que você venha da família pobre, você está rico através de Cristo. Instead of no education, you have the knowledge of God. Você talvez não tenha estudado, mas você agora tem o conhecimento de Deus. Instead of poverty, you have the abundance of God. A respeito da pobreza, da dificuldade, você tem muita abundância em Deus. Instead of failure, you have success. E começa a pensar que você tenha sucesso. Instead of sickness, you have healing. E creia que você tenha cura. Amen. Amém? Start thinking that way. Comece a pensar desta maneira. Change your mind Troque a sua mente. on how you see yourself. Como você vê você mesmo. Look in verse 16 Olha o again. versículo 16 novamente. Read it very slowly. Olha, vamos pedir, irmãos santos, para que leia bem devagar o versículo. Assim que daqui por diante,
A ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo, já não conhecemos deste modo. You see, we're to now think of Jesus in his resurrected state. What is that? Sorry. We are now to think of Jesus in his resurrected state. Nós agora estamos pensando que Jesus Cristo, In his resurrected na state. sua ressurreição, And we are to think of ourselves nós temos que pensar a in nós the mesmos same way. na mesma maneira. You're not really looking at Jason Peebles. Não, vocês não olham Jason Peebles. This isn't Jason Peebles. Isso é Jason Peebles. Jason lives in here. Jason vive aqui, I live in here. eu vivo aqui. And the Bible says I'm resurrected. A Bíblia diz que eu sou a ressurreição. The Bible says I'm in Christ. Eu estou em Cristo. I'm in Christ. Eu estou em Cristo. And you are too. Você também. You are too. Você também. You are Você too. também. So the next time you look in the mirror, Não, próxima vez você olha, the next time you look in your mirror, na próxima vez você olha a sua natureza see the resurrected you. e olhe a ressurreição de Cristo em você. See the resurrected you. Olha a ressurreição de Cristo em você. See the resurrected you. Olha a ressurreição de Cristo em você. Well, what does that mean? O que significa isto? The resurrected Jesus never fails. A ressurreição de Cristo nunca falhou. The resurrected you never fails. A ressurreição de Cristo em você também nunca falhará. The resurrected Jesus has all power. A ressurreição de Cristo tem poder para sempre. The resurrected you has all power. A ressurreição de Cristo em você também terá poder para sempre. He's saying, don't think of yourself according to the flesh, A Bíblia diz que não devemos pensar segundo a carne, but change your mind. mas devemos trocar a And nossa start mente thinking in the e Spirit. começarmos a pensar no Espírito, mover o Espírito. Well, I saw myself in my car, Eu via eu no meu carro movendo, and today I own a car, e hoje eu tenho carro. all by my mind. A respeito daquilo que eu pensava, The Spirit in my mind. o Espírito da minha mente. I birthed a car. Então nasceu um carro. Before I ever came to Brazil, Antes de vir ao Brasil, months ago, muitos meses atrás, I laid in my bed. eu deitado na minha cama, I closed my eu eyes, fechava meus olhos. and in my mind, Na minha mente, the Spirit gave me o pictures. Espírito me deu algumas fotografias. The Spirit gave me images in my O mind. meu Espírito me deu a imagem na minha mente I saw you. de ver vocês aqui. I saw myself standing here. Eu vi eu aqui nesse lugar. I saw Santos. Eu via Santos. I saw myself preaching. Eu vi eu pregando. I saw myself Eu encouraging vi eu you. encorajando vocês. But I was laying in my bed. E eu estava deitado na minha cama. And now here I am. E agora eu estou aqui. Here I am. Aqui estou! Glory. Aqui estou! You can do the same Você thing. pode fazer a mesma coisa. Tonight, Esta tarde, lay in your bed. esta noite na sua cama, In your mind, na sua mente, see yourself tomorrow. olha você amanhã, In your mind, na sua mente, see yourself preaching the olha na word. sua mente pregando para o mundo. See yourself encouraging the Olha na people. tua mente você encorajando o povo. See the people. Olha o povo, vê pessoas. See the people listening to Vê you. as pessoas e milhas de pessoas te ouvindo. The Holy Spirit's O drawing them. Espírito Santo de Deus saindo de fora de você. They're so excited to hear you. Aleluia, pessoas vindo para te ouvir. If you'll do Aleluia. that, Se você fazer isto, it will happen. isto vai acontecer. It will happen. Isto vai acontecer. I lay in my bed at night. Eu estava I lay in my bed at night. eu deitei na minha cama à noite. I see myself laying hands on the sick. Eu vi então colocando as mãos sobre os doentes. And I see the sick getting healed. E eu vi os doentes sendo curados. I let the Spirit give me these pictures. Deixa o Espírito de Deus me dar essa imagem. The Spirit gives me these photographs in my O mind. Espírito Santo me deu essas fotografias na minha mente. And because I see it, Porque eu vi, it happens. aconteceu. It happens. Aconteceu. It happens. Acontece. Aleluia. Now, turn with me to Ephesians 3. Torne para mim Efésios capítulo 3. And this will be our last verse together. Esse será o último versículo que vamos ler junto aqui. Ephesians chapter 3. Efésios capítulo 3.
Ephesians 3, and I'll read verse 20. Eu vou ler versículo 20. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amen. Amém. Where is that power? Onde está esse poder? It's in us. Está em nós. Where is that power? Onde está esse poder? It's in you. Está em você. And it says that God can do Aqui diz que Deus pode fazer beyond what you ask, da maneira que você pensa, beyond what you think. da maneira que você pensa. But you must think. Mas você precisa pensar. Write this in your notes. Escreva isso como uma nota para vocês. Every day, Todos os dias. in the morning and at night, Pela manhã, à noite, twice a day, 2 vezes ao dia. you need to think in your mind Comece a pensar na sua mente. and see what you want to happen. E pense aquilo que você quer que aconteça. See more people coming into your church. E comece a pensar, eu quero ver uma igreja cheia. See it in your mind. Veja na tua mente. Here's what I do. Isso é que eu faço. In the morning when I'm about to Quando get eu up, vou de manhã para o banheiro, my alarm goes off. e às vezes pode, And before I get out of bed, antes de eu sair da cama, I've trained myself eu começo a treinar a mim mesmo. to use my mind Ou usar a minha mente for God. para Deus. So I lay in bed, Eu deitado na cama In às the vezes, de I manhã, close my eu eyes, fecho meus olhos, and I begin to see eu começo a ver pictures for God. fotografias para Deus. I see the crusades. Eu vejo cruzadas. I see the sick getting healed. Eu vejo o segredo da cura divina. I see my family blessed. Eu vejo a minha família abençoada. Maybe I'm believing God for money. Talvez eu tenha necessidade para dinheiro. I see the money in my Eu vejo hand, dinheiro na minha mão. but I'm still laying in Mas eu bed. estou deitado na cama. And then out of my mouth, Então eu começo a abrir minha I boca. say, oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you for the great Obrigado, crusade. Jesus, pela grande cruzada. Thank you for the money. Obrigado, Jesus, pelo dinheiro. Thank you for bringing the Obrigado, people. Jesus, pelo povo ter vindo. Thank you for my family. Obrigado, Jesus, pela minha família. I see it in my Eu mind. estou vendo isso na minha mente. Then I get out of bed, Mas quando eu saio da cama, and I go about the day, quando eu vou sair o dia, and I expect God to do great então things. eu estou esperando que Deus naquele dia fará grandes coisas. Aleluia! Above. A respeito! Above. A respeito! Above what I've asked. Aquilo a respeito de como eu pedi a And Deus. above what I've thought. Da maneira que eu pensei. You see, every miracle Todos os milagres takes two parts. têm 2 partes. God Deus and you. e você. God never does a miracle Deus nunca faz milagre without a person helping. se a pessoa não ajuda ele. God Deus and you. e você. God can't do it by himself. Deus pode fazer por ele mesmo. I've never seen God out preaching. Eu nunca vi Deus pregando, He uses you. mas ele usa você. Amen. Amém. On the Aleluia. other hand, Na outra mão, you can't do it all. você pode fazer tudo. If you try to do it all, Se você experimenta fazer tudo sozinho, so it's God você vai se cansar And you. e não vai fazer. Mas é Deus e você. together. E junto. The second thing you must do A segunda coisa que você tem que fazer at nighttime, à noite, you're ready to go to bed. quando você vai para a cama, You get in bed. você está na cama, I train myself. então eu faço assim, eu treino a mim mesmo. Before I go to sleep, Antes de dormir eu me treino. I see in my mind Eu começo a ver na minha the mente pictures of God. a fotografia de Deus. I see in my Eu mind vejo na minha mente Africa, África, the great crusades in grandes Africa. cruzadas na África. I see the pastors of Africa. Eu vejo os pastores da I África. see myself teaching them. Eu vejo eu ensinando os pastores na I see the África. money I need Eu vejo o dinheiro que eu to preciso go to Africa para ir na in África. my hand. Na minha mão. Then I'm asleep. Eu estou dormindo. Sometimes I dream about it. Algumas vezes eu sonho a respeito disso. Sometimes I don't. Sabe, algumas vezes não. But when I get up the next morning, Mas quando eu chego no outro dia I pela do the manhã, same thing eu faço a mesma coisa. twice a day, 2 vezes ao dia. every day. Todos os dias. I develop God ideas. Eu estou desenvolvendo as ideias de Deus. Whatever you see Na maneira que você vê, is what you'll have. é isso que você vai ter.
My brothers in Christ, Meus irmãos em Cristo, this is a great key isto é uma grande to chave your success. para o teu sucesso. God wants you to be Deus successful. quer que você tenha sucesso. He wants your ministry to be Deus quer que o successful. teu ministério tenha sucesso. And it can. Ele pode, Use your mind. mas você pode usar a tua mente também. Let the Spirit use your Deixa o mind Espírito de Deus usar a tua mente, and birth it into reality. para que você possa então nascer a realidade. Amen.